Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Processo Administrativo Tributário do Mato Grosso do Sul, com a segunda parte da aula 1, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Nós vamos analisar a questão das comunicações dos atos administrativos, iniciando pelo domicílio. Por quê? Porque o domicílio é o principal canal que o fisco tem para fazer suas comunicações com o sujeito passivo. O sujeito passivo que muda de endereço, que seja o seu domicílio tributário ou o seu endereço na internet, deve avisar o fisco em, no máximo, 20 dias, tá bem? E não faz efeito o pedido de mudança cadastral de endereço inverídico, ou seja, o fisco, sabendo que o novo endereço é inverídico, vai manter o endereço antigo no cadastro, tá bem? Agora nós vamos discutir aquela situação em que o fisco não conseguiu comunicar alguma coisa ao contribuinte por informação de endereço inverídico. Isso vale também para a situação em que o fisco não conseguiu comunicar alguma coisa porque o sujeito passivo não informou a mudança de endereço. Olha só, a falta de recebimento de comunicação dos atos, em virtude do descumprimento da regra disposta no artigo anterior, não é o quê? Fato oponível à administração tributária ou aos órgãos julgadores. Olha aqui para mim. Imagina que o sujeito passivo não tenha informado uma mudança de endereço. Ou pior, informou inveridicamente uma mudança de endereço. Contou uma mentira para o fisco, falou que mora onde não mora. E aí, o que acontece? O fisco precisa entrar em contato com ele. Precisa enviar uma notificação. Te pergunto, ele pode dizer, fisco, eu não recebi essa notificação, eu não sabia que você tinha uma ação fiscal contra mim. Pode? Não, não pode. Simplesmente, se ele agiu com torpeza, ele não pode se beneficiar da sua torpeza. Existe um dispositivo aqui da lei do Mato Grosso que você deve conhecer. Ele diz o seguinte, que quando houver uma decisão definitiva de litígio completamente favorável ao sujeito passivo, não é necessário que ele seja comunicado formalmente, tá bem? Geralmente, num processo, existe sucumbência recíproca. O que significa isso? Nenhum dos dois tem 100% de razão. No processo administrativo tributário do Mato Grosso do Sul, quando se decide que o contribuinte tem 100% de razão, o que é que acontece? O Estado não se preocupa em informá-lo, em comunicá-lo que ele venceu por completo o processo. Não considero que isso é justo, não estou aqui para discutir o valor da norma, tá bem? Apenas para informá-lo. Isso pode cair na prova. O Estado não é obrigado a informar quando o sujeito passivo tiver 100% de razão na decisão do processo, tá bem? Vamos continuar. As comunicações dos atos administrativos do processo, pessoal, geralmente eles são informados por comunicação pessoal direta ou por correspondência registrada. Na verdade, é aqui que está o geralmente, tá? Geralmente por correspondência registrada com aviso de recebimento, com AR, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha com cuidado como é que a legislação fala em mediante comunicação pessoal e direta ao sujeito passivo. Essa ciência, o que acontece? Ela é aprovada com a assinatura do próprio sujeito passivo ou do seu representante. Contudo, se o sujeito passivo se recusar a assinar, vale do mesmo jeito, só que o servidor ele precisa certificar, ele precisa assinar que o responsável não quis colocar a assinatura dele na notificação ou na intimação, tá bem? É raro você precisar notificar o sujeito passivo pessoalmente. Mas se você estiver na fiscalização, talvez você tenha que fazer isso uma vez
por ano, mais especificamente em dezembro, que é aquela época que já tem crédito decaindo. Tem crédito decaindo, alguém passou para você, faz essa fiscalização e você vai ter que sair correndo para fazer o lançamento. E aí você leva uma notificação ou uma intimação em duas vias. O que acontece? Na medida em que você intima o sujeito passivo, ele não tem mais direito à denúncia espontânea. Então é importante que você tenha uma assinatura dele, dizendo o sujeito passivo foi notificado de que existe um movimento fiscalizatório contra ele. Tá bem? Horas. Isso não é o comum, mas imagina que você chegue para o contribuinte ou para o responsável legal de uma empresa, para o representante, e fale para ele: estou intimando a sua empresa a comparecer na repartição fiscal tal dia, levando tais documentos. E ele te fala: eu não vou assinar. Sabe o que você faz? Você escreve lá no verso, faz um X provavelmente num quadradinho que vai ter escrito que o sujeito se recusou a assinar, e atrás você vai circunstanciar contando como foi que ele se recusou, blá, 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 blá. E sabe o que acontece? Isso vale como cientificação. O sujeito foi cientificado, foi notificado. Tá bem? Vamos continuar, vamos para o quadro comigo. Por correspondência registrada, com prova do seu recebimento, que é o AR, o aviso de recebimento, destinada para o endereço do estabelecimento do sujeito passivo, constante no cadastro de contribuinte do Estado. Então, as duas formas mais comuns de comunicação dos atos são a comunicação pessoal. Na verdade, quando se fala em ato do processo administrativo, você já está falando de um contribuinte que foi encontrado, que está participando, que não está revel. Então, se ele não está revel, ou a comunicação é pessoal, ou a comunicação é por correspondência com AR, tá bem? A partir de que momento o sujeito passivo é considerado cientificado? Primeiramente, na data em que ele assinou o documento. Quer dizer, você notificou ele pessoalmente e ele assinou o documento. Naquela data, ele é considerado cientificado, tá bem? Na data do recebimento da correspondência no destino, ou, se faltar a data, 5 dias após a sua entrega na agência postal, 5 dias após a postagem, tá bem? Então vamos lá, vamos rever. Quando é que o sujeito passivo é considerado notificado? Se você notificou ele pessoalmente, na data em que ele colocou a assinatura, ou na data em que você escreveu dizendo ele não quis assinar. Se você mandou uma carta com um aviso de recebimento, ele é considerado cientificado a partir de quando? A partir da data do aviso de recebimento. Ora, às vezes não tem essa data. Bom, se não tem essa data, ele é considerado cientificado 5 dias depois da postagem, tá bem? Vamos comigo. Na intimação por meio eletrônico, que é a tendência, o que deve aumentar nos próximos anos. A intimação, bem como os atos relativos ao processo administrativo, deve ser efetuada preferencialmente por meio eletrônico. É a preferência que o fisco dá. É aqui a melhor forma de intimação. No caso da ineficácia da intimação, o edital é publicado no endereço de internet do Estado do Mato Grosso do Sul, tá bem? Na intimação eletrônica, quando é que o sujeito passivo é considerado cientificado? São duas possibilidades. Olha só. No dia em que ele efetivará consulta. Só que isso aqui só vale para a situação de você ter a informação de quando ele fez a consulta. Se não tiver registro eletrônico da consulta, até 15 dias após a data de postagem do respectivo texto na caixa de mensagens eletrônicas do sujeito passivo, no portal do ICMS transparente,
e no dia seguinte ao término do referido prazo, tá bem? A notificação eletrônica ela é considerada feita no momento em que o sujeito passivo leu a notificação. Só que o sistema pode não guardar essa informação. E se o sistema não guarda essa informação, considera-se um prazo de 15 dias. Ou seja, se o sistema não guarda a informação, presume-se que o sujeito demorou 15 dias para ler e ele é considerado notificado no dia seguinte, tá bem? No dia seguinte ao 15º dia, tá bem? Agradeço a sua atenção, obrigado pela tua paciência. Você não vai parar agora não, você já vai direto para o próximo vídeo, tá bem? Só faltam 3 vídeos para terminar essa aula. Obrigado, um grande abraço para você.